Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Já ouvimos Deus falar poderosamente conosco nesta noite. Mas eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Daniel, capítulo de número 3. Livro de Daniel, capítulo de número 3. Uma história bastante conhecida de todos nós. Mas o livro de Daniel é um livro que é bastante empolgante para a minha vida, porque ele fala de sucesso, de pessoas que escolheram, pessoas que decidiram, pessoas que eram jovens assim como nós, e decidiram uma vida diferente. E se eu pudesse nomear a palavra desta noite para você, eu diria que fidelidade é o segredo do sucesso. Diz assim a palavra de Deus, Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 15. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Versículo de número 28. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Amém? Podem sentar, dando glória a Deus, aleluia, fazendo aquilo que viemos fazer nesta noite, que é adorar o nome deste Deus, que para todos sempre é bendito. Irmãos, evangelho, a palavra de Deus na nossa vida, ela só se torna verdadeira quando ela pode ser aplicada para a nossa vida. A dificuldade que nós estamos vivendo nos dias atuais é que nós conhecemos bastante a palavra de Deus. Todo cristão que aqui está, a maioria de nós estamos num culto de adolescentes, nascemos em berço evangélico, glória a Deus por isso, chegamos aqui muito pequeno, nós conhecemos a palavra de Deus. Não é verdade que somos leigo à palavra de Deus. Nós conhecemos versículos, capítulos, livros, alguns de nós já lemos toda a Bíblia, mas eu ando muito preocupada com o efeito que a palavra de Deus não tem na nossa vida. Elianai, não diga uma coisa dessa. Eu vou repetir. Eu ando preocupada com o efeito que a palavra de Deus não tem na nossa vida. E há algumas receitas na Bíblia, como todo manual, ela tem regras. A Bíblia tem regras. A palavra de Deus tem regras para todo cristão. Não é de qualquer maneira. Algumas pessoas estão enganadas, estão se enganando, quando acham que Deus, por ser um ser misericordioso, eu posso levá-lo de qualquer maneira, eu posso servi-lo a meu bel prazer. Não é assim. Gálatas 6, versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Nós temos facilidade na plantação, mas nós nos esquecemos que o que plantamos, temos que colher. E alguns de nós até não entendemos: ah, meu Deus, por que essa situação? Por que a minha vida é desse jeito? Por que as minhas coisas estão desse jeito? Talvez você não esteja observando a semeadura. E eu sempre digo, se você não está gostando do que está colhendo, precisa mudar o que está plantando. É muito simples a palavra de Deus.
Isso eu estou falando com você porque o texto que nós acabamos de ler vai falar exatamente sobre isso. Israel está no exílio. Israel, no ano de 365 antes de Cristo, Nabucodonosor, ele toma posse da Babilônia, e ele vai sitiar Jerusalém, ele vai levar cativo o povo de Jerusalém para a Babilônia. E o rei Joaquim é levado os nobres, isso era costume daquela época, levar na guerra, quem perdia a guerra, perdia também os seus nobres, os seus benfeitores, a nata da sociedade, eles levavam como símbolo da vitória. E nesta ida para Jerusalém, Israel perdeu a guerra, Israel foi levado cativo. Deus vinha avisando este povo de Israel, Deus vinha falando com Israel. Eu já ouvi aqui nesta noite a nossa cantora dizendo que Deus é pai e nunca vai deixar de ser pai. Isso é bem verdade, mas é bem verdade também que nós estamos, como ela também disse, sobre o livre-arbítrio. Você sabe que algumas vezes Deus vai falando conosco como pai, e os pais também, eles se cansam. Pai fala, mas tem um dia que pai deixa ir. Por quê? Porque se ele impedir, ele está ferindo o livre-arbítrio do indivíduo. Então Deus é assim também. Ele vai falando conosco, o seu prazer é que nós servimos a Ele com alegria, obedeçamos às suas leis, mas quando isso não acontece, Deus nos deixa escolher o que queremos. Israel tinha escolhido, vez por outra esse Israel se rebelava contra Deus, fazia ídolos, murmurava, pecava, e Deus havia prometido a eles que permitiria o cativeiro, e isso aconteceu. E o povo de Israel é levado cativo, dentre eles 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles são nobres em Jerusalém, em Judá, e são levados para a Babilônia. Chegando na Babilônia, você vai ler no capítulo 1 de Daniel, que eles são levados para o palácio, escolhidos como pessoas especiais, como pessoas que estavam ali para aprender a escrita dos caldeus e toda a língua dos caldeus. E no capítulo 1 já me chama a atenção, porque está falando de nós, está falando de jovem, está falando de gente que me é exemplo, que dá para fazer, que dá para chegar, que dá. A Bíblia tem exemplos claros para mim, que dá para eu vencer. Pessoas que, assim como eu, enfrentaram batalhas, enfrentaram problemas, mas que tiveram ousadia de adorar um Deus verdadeiro que eu e você adoramos. E no capítulo 1 nós já podemos entender uma coisa, já está decidido entre eles: nós não vamos nos contaminar. O segredo para mim do livro de Daniel, se Daniel terminasse no capítulo 1 para mim, já estaria bem claro por que todo mundo venceu. Todo mundo que eu digo, os 4. Por que é que eles venceram? Toda a diferença da vida desse povo, desses meninos, começa quando eles não se contaminam. Eles dizem: nós não queremos nos contaminar com os manjares do rei. E a história vai dizer que estes manjares, eles eram oferecidos aos deuses babilônicos, esses manjares eram oferecidos a deuses daquela terra, e esses rapazes têm no seu coração: nós não queremos nos contaminar com isso que se come na Babilônia. E eles vão separados e a trajetória deles vai acontecendo. No capítulo 2, Daniel é nomeado governador na Babilônia. Eles vão traçando na sua vida uma história de sucesso. Paralelo a isso, uma história de sucesso e fidelidade. Uma história de sucesso e fidelidade ao seu Deus. Se nós repararmos o contexto, trazendo para a nossa vida algumas coisas que algumas vezes nós dizemos que não dá para ser, não dá para fazer, não dá, o mundo é moderno, hoje tem muita coisa para eu viver, tem muita informação, eu tenho um ciclo de amizade, eu tenho algumas coisas que para mim não dá. Eu preciso entender que tudo isso fará sentido na minha vida quando eu entender que as atitudes que eu tomar de vida, elas dirão
certamente sobre quem eu serei, sobre o que é que eu vou colher lá na frente. Esses 4 jovens, eles escolhem ser diferentes. E esse capítulo de número 3, ele começa com a soberania do grande rei Nabucodonosor, fazendo uma estátua. A estátua era grande, tinha 30 metros de altura, 3 metros de largura. Ele coloca num campo largo e ele decide que toda a população da Babilônia deveria adorá-lo. Deveria adorar. Repare que o texto diz que é toda a população da Babilônia. Toda a população da Babilônia é maior do que 3 rapazes. Toda a população da Babilônia é maioria. E algumas vezes eu e você precisamos entender que Deus não nos chamou para estar com a maioria. Deus nos chamou para fazer a diferença neste mundo que perece. E cada dia mais eu me convenço que evangelho é uma questão de atitude, evangelho é uma questão de uma causa, evangelho é uma questão de ostentar uma bandeira. Só pode falar do evangelho quem tem coragem de ostentar a bandeira do evangelho. Porque alguns de nós já se contaminaram. E por que isso acontece? Acontece porque eu não quero ostentar essa bandeira. A bandeira do diferente, a bandeira do não estar incluso, a bandeira do que algumas vezes não vai estar na rodinha, a bandeira daquele que algumas vezes vai dizer algumas verdades que não vai de encontro à maioria. E esses 3 estão aqui, nesta situação. Os 3, eles são judeus, estão na Babilônia, a Babilônia toda adorando. E aí chegam pessoas e dizem para o rei: olha, rei, tem alguns judeus entre nós que não adianta, eles não se dobram, eles não adoram. E aí o rei fica nervoso. O texto diz que Nabucodonosor fica nervoso. E aí Nabucodonosor pensa até que não é de verdade, não é proposital. E ele vai dizer: seria de verdade que vocês não estão se dobrando? Será que é possível que vocês não estão entendendo o que é para fazer? Será que vocês não entenderam o que toda a Babilônia está convidada a fazer? Será que vocês não entenderam que eu sou o rei daqui? Mas algumas coisas me chamam a atenção. Esses 3 rapazes, ao que me parece, eles conhecem o Deus de Israel. Eles conhecem o Deus a quem eles vêm servindo. Eu não posso sair para propagar alguém que eu não conheço. Eu não posso propagar alguém que não faz parte da minha história. Eu não posso falar de alguém que não é verdade na minha vida. O salmista diz no Salmo 103, é Ele, em minha alma. Lembra de todos os seus benefícios. Sabe por quê? Porque é Ele. O que o salmista estava dizendo é: eu conheço Ele. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem te coroa de bem. É Ele quem faz com que a sua mocidade se renove como a águia, minha alma. Lembre-se de agradecer a Ele, porque eu sei quem Ele é. No Salmo 46 ele diz a mesma coisa: Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio. Se alguém chegasse para o salmista e dissesse assim: quem é Deus para você? Ele dizia: para mim, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é o meu socorro na hora da angústia. Se alguém dissesse para o salmista Davi quem Deus é para você, ele dizia o que já foi dito aqui nesta noite: Ele é o meu pastor, e sendo Ele o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar nada na minha vida. Talvez alguém tivesse alguma dúvida, mas esse mesmo Davi, ele chega na frente de Saul. Saul oferece os seus aparatos de guerra. Saul aparece com todas as suas ferramentas de guerra. E Davi vai dizer assim: olha, Saul, é o seguinte, eu estava lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai, e então eu matei o urso, e então eu matei o leão. E aí o que ele estava dizendo para Saul é: olha, Saul, eu já conheço algumas coisas do sobrenatural, eu já vivo o sobrenatural com o Deus que é o meu pastor.
Sendo Ele o meu pastor, eu venho vencendo guerras. Sendo Ele o meu pastor, eu já venho vencendo batalhas. Precisa saber quem é o Deus que está servindo, para então ostentar essa bandeira. Isso é muito sério. Nabucodonosor, ele fica na dúvida. Será que é proposital que vocês não se dobram? E então ele vai propor mais uma chance, mais uma oportunidade. Olha, é o seguinte, quando tocar a buzina, quando tocar os instrumentos, o que vocês têm que fazer é se dobrar. Entendeu? Entendeu? E os moços falam, já entendemos tudo. É isso aí que você está vendo. Não vamos nos dobrar. Senão, o nosso Deus, a quem nós servimos, quem você está servindo? A quem você serve? A quem você serve? Isso faz a diferença. Irmãos, nós somos inteligentes. Deus tem um povo inteligente na terra. Quem eu sirvo faz a diferença na minha vida. Isso não está relacionado a ministério, a pastores, a cargos, ao grupo a qual eu pertenço. Não, isso está relacionado a quem eu sirvo. O que eu vim fazer aqui nesta noite? É culto dos adolescentes, o irmão Sandro falou que a gente tinha que estar lá. Aí você não me disse nada. Mas para a gente que disse assim, hoje à noite eu vou adorar aquele que fez tudo e que faz tudo na minha vida. Meu melhor amigo, meu companheiro, aquele que anda comigo, aquele a quem eu entreguei a minha vida, aquele que dirige os meus passos, aquele que não dormita nem dorme porque é o guarda de Israel, aquele que é o meu fiel companheiro, a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. O nosso culto passa a ser diferente. O que esses três moços dizem para Nabucodonosor nós não vamos se prostrar, porque o nosso Deus, a quem servimos, nós conhecemos Ele é poderoso para nos livrar, Ele é poderoso para nos guardar. Se Ele não quiser fazer isso, fica sabendo, nós somos fiéis a Ele. Esse é o segredo. Vamos traçar um paralelo? Eu conheço gente, você deve conhecer também, que ele é fiel, mas só até a página 20. Domingo, sábado, hoje é culto com os adolescentes, amanhã a gente é fiel. Mas a segunda-feira, a terça, a quarta, a gente, às vezes não. O que eu falo, o que eu penso, o que eu curto, o que eu compartilho, as ideias que a Babilônia me oferece, algumas vezes me parecem muito atraentes. E, na verdade, eu já me contaminei. Para estes, eu não posso vir aqui esta noite dizer assim, olha, certamente Deus, a quem eu sirvo, me livrará. Não é para você. Porque tem regra. Porque tem o caminho certinho para ir. Não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer maneira. E isso quem está dizendo não sou eu, é a palavra de Deus. Eles estão com certeza, nós não vamos nos dobrar, porque é certo. O Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar. Caso não faça isso, Ele continua sendo nosso Deus. E nós, fiéis a Ele, seremos. E então Nabucodonosor se enfurece e manda jogar na fornalha. E a Bíblia diz que ao jogar os três na fornalha, a fornalha era tão aquecida, o fogo era tão alto, que quem lançou já morreu. E o rei lança na fornalha e senta para assistir a situação. Mas uma coisa eu acho muito interessante em Cristo, ao Jesus que eu conheço, e eu espero que você tenha isso para a sua vida. O rei começa a observar e ele vê uma situação diferente. Porque quem escolheu ser fiel nunca vai andar sozinho. Porque quem escolheu andar com Jesus nunca está sozinho. Quem andar com Jesus sempre vai ter um amigo.
Então o rei olha dentro da fornalha e ele manda chamar os seus soldados para falar assim: olha, quantos homens vocês jogaram lá? Quantos homens foram lançados na fornalha? E os homens respondem: 3. 3. 3. O natural dessa situação era morrer queimado já jogando. Quem morreu, quem jogou os 3 na fornalha já morreu. A Bíblia está dizendo isso. O fogo era tão alto que ao lançarem os 3, quem lançou morreu. Eles foram lançados amarrados. Só que essa mesma Bíblia diz que Nabucodonosor observa a situação, olhando a fornalha, e de repente ele começa a ver 3 homens passeando, acompanhados por um, que ele diz: e o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. O 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. O que eu vim aqui te dizer nesta noite? Que eu vim aqui te dizer nesta noite? Ei, Babilônia continua empolvorosa. Babilônia continua cada dia com uma informação diferente. Babilônia continua dizendo que para mim está tudo normal, tudo vale a pena. Se você é feliz, o que tem? Se você gosta, o que tem? Que tem? Mas para quem tentou ser diferente, quem tentou encontrar em Deus o seu amigo, aquele 4º homem da fornalha nunca vai te deixar sozinho. Ele vai fazer prosperar o seu caminho. Ele vai fazer te colocar em lugares altos. Não são as suas possibilidades, não é aquilo que você é. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo para mim: olha, Linai, a minha família é assim, é assado, eu não tenho família, eu não tenho isso, eu não tenho estrutura, o meu sonho me parece muito distante. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: se você tem feito dele o seu melhor amigo, aquele que é fiel a você, não vai te deixar só. Ele vai te guiar por lugares altos, ele vai te fazer chegar, ele vai te colocar em lugares que você nunca esperou estar, porque ele é Deus. E o que eu acho lindo nesse texto, lindo, é que quem está testemunhando sobre o Deus destes rapazes é o rei Nabucodonosor. Algumas coisas da nossa vida, quem vai testificar é quem está nos olhando. Quem vai falar sobre nós é quem está nos olhando. Tem algumas coisas, e Jesus disse isso: se o sal for insípido, para nada mais presta. Com que se há de salgar? Se eu não for diferente, se você não tentar ser diferente, para que dizer que é crente? Ela é tão legal, ela faz tudo o que a gente faz, ele faz tudo o que a gente faz, eles gostam de tudo o que a gente gosta, eles comungam com tudo o que a gente comunga. Não, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, o tempo mudou. A Bíblia, na verdade, é um livro histórico. Essa é a nova moda. A Bíblia é um livro histórico, quadrado, antigo. A Bíblia é um livro histórico, quadrado, antigo, e eu abro ela todos os dias e eu me enquadro nela, porque o Deus, o autor da Bíblia, anda comigo, fala comigo, mora comigo, trabalha na minha vida. Os meus dias eu dei a Ele, e todos os dias da minha história, e todos os dias da sua história, Ele deseja ser alguém que vai andar ao seu lado. Não são as suas possibilidades, são a dele, mas precisa ser fiel a Ele. Eu vou falar uma coisa aqui que muito me chama a atenção. Esses homens, eles eram comprometidos com esse Deus. Não tinha dúvida. Sei lá, talvez semana que vem a gente se dobre. Não, nós servimos a este Deus. Ponto final. Eu fico meio preocupada conosco, que algumas vezes você pergunta para adolescentes, para jovens: quanto que você é comprometido com Deus? Qual o seu nível de compromisso com Ele? Isso inclui
louvor, oração, batismo. Isso inclui tudo, o pacote do ser crente. Eu prefiro não me comprometer tanto. Você gostaria que Deus te desse o que você dá para Ele? Você gostaria que Deus te abençoasse com a mesma medida que você adora Ele? Você gostaria que Ele fosse fiel o tanto que você é a Ele? Você gostaria que Deus andasse com você o pouquinho que às vezes nós andamos com Ele? Mas esses 3 jovens, eles estão decididos. Nós não nos prostraremos. E o texto termina com uma mensagem maravilhosa. Quem disse foi Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, Nabucodonosor, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, sejam despedaçados, e a sua casa sejam feitas como monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque, Abidnego na província da Babilônia. Quer prosperar? Quer prosperar? Fique fiel a Ele, fique fiel a Ele. Ainda hoje foi cantado: para onde nós iremos, se só Ele tem promessa de vida eterna, se só Ele tem a salvação que nós precisamos. Portanto, fique com esta palavra: o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego deseja ser seu amigo, mas para isso Ele quer fidelidade. A Bíblia diz que não se pode servir a 2 senhores: ou eu amo a um e aborreço o outro, ou amo o outro e aborreço a um. Não, se formos morno, nem quente, nem frio, seremos vomitados. Então, meu irmão, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Escolha ser fiel a Deus, e Ele, por certo, te dará vitória em todas as coisas. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.